Quer aprender a fazer lives profissionais no Instagram utilizando o OBS Studio? Então conheça o meu curso. O link está na descrição. Fala, meus queridos, meu nome é Ricardo e você está no canal Achar Jogo. E antes de começar a desenvolver o nosso game propriamente dito, é necessário que você tenha alguns conhecimentos teóricos referente à linguagem de programação. E hoje eu vou falar de lógica de programação, alguns conceitos por alto para que você entenda. E quando a gente começa a desenvolver o nosso game, eu vou aprofundar um pouco mais nesses conceitos. Então, neste vídeo eu falarei sobre lógica de programação, sequência lógica, instruções, algoritmos e variáveis, além de te ensinar também a baixar e instalar o Game Maker Studio 2. Então, o que é lógica? Lógica de programação é necessária para pessoas que desejam trabalhar com desenvolvimento de sistemas e programas, no nosso caso games, e ela permite definir a sequência lógica para o desenvolvimento. Então, o que é sequência lógica? Sequência lógica são passos executados até atingir um objetivo ou solução de um problema. Então, a gente pode pegar, por exemplo, trocar uma lâmpada queimada. Na minha sequência lógica de passos, o que é que eu faria? Eu desligaria o interruptor, pegaria a escada, posicionaria a escada abaixo da lâmpada queimada, pegaria uma lâmpada nova, subiria na escada, trocava a lâmpada queimada, descia da escada, ligava o interruptor para testar a lâmpada nova. Então, isso é um exemplo de sequência lógica. E o que são instruções? Instruções são um conjunto de regras ou normas definidas para a realização ou emprego de algo. Em informática, é o que indica a um computador uma ação elementar a executar. Então, a gente tem um computador, ele fica ali parado, aguardando nossas instruções. Então, ele não pode fazer um cálculo matemático sem que a gente coloque os números e fale a ele o que a gente quer fazer, se é uma adição, subtração, multiplicação. Se a gente não fizer isso, se a gente não der comandos a ele, não der instruções, ele irá ficar parado sem fazer nada, ou seja, uma máquina burra. Ela depende de uma pessoa para executar as suas funções. Então, o que é agora algoritmo? Um algoritmo é formalmente uma sequência finita de passos que levam à execução de uma tarefa. Podemos pensar em algoritmo também como uma receita, uma sequência de instruções que dão cabo de uma meta específica. Estas tarefas não podem ser redundantes nem subjetivas na sua definição, devem ser claras e precisas. Então, como eu dei o exemplo lá da sequência lógica de trocar uma lâmpada, ela é uma sequência de passos finita que levam a gente a uma execução de uma tarefa, no caso de resolver o problema da troca de lâmpada. Então, esses são os conceitos de lógica de programação, sequência lógica, instruções e algoritmos, e neste momento eu vou mostrar a você como baixar o Game Maker Studio. Então você vai lá no site da YoYo Games, vai clicar aqui em Get Game Maker, ele vai abrir uma tela com algumas instruções para você, vai estar aqui Free Trial durante 30 dias, mas como eu falei, você pode criar quantas contas você quiser e utilizar o Game Maker Studio 2 indefinidamente. Antes de clicar em registrar e fazer o download do Game Maker, você vem aqui em System Requirements e vê as especificações mínimas para que você possa instalar o Game Maker Studio 2. É necessário que seu sistema operacional seja 64 bits, infelizmente ele não instala no de 32. Você tem que ter pelo menos o Windows 7 instalado, um processador dual core, 2 GB de RAM e HD toda máquina tem, e OpenGL também. Todas as máquinas têm. Caso você não tenha, quando você estiver instalando o Game Maker, ele dará as instruções para que você instale. Então você clica aqui em Register, você vai colocar lá todos os seus dados, e-mail, senha, vai confirmar o e-mail no seu e-mail que você vai receber, vai confirmar lá o seu cadastro. Logo em seguida, vai ser redirecionado para o Game Maker aqui, para o YoYo Games, para você fazer a instalação. É bem simples, eu não farei aqui porque eu já tenho instalado o Game Maker e eu vou mostrar para você ele aqui aberto agora para eu falar sobre variáveis. Então, o que são variáveis? Variáveis são a representação simbólica dos elementos de um certo conjunto. Cada variável corresponde a uma posição de memória
cujo conteúdo pode ser alterado ao longo do tempo durante a execução de um programa. Embora uma variável possa assumir diferentes valores, ela só pode armazenar um valor a cada instante. No GameMaker, variáveis podem receber três tipos: a variável real, que pode ser números, fracionários inteiros, string, que só recebe texto, e booleano, que pode ser verdadeiro ou falso. Existem três formas de declarar variável no GameMaker Studio. Primeiro nós temos a variável de objeto, que funciona apenas no objeto que ela foi criado. Então aqui nome é o nome da nossa variável e ela vai receber aqui o meu nome, que é uma string, e tem que estar obrigatoriamente entre aspas. A gente vai utilizar o ponto e vírgula, no GameMaker não é obrigatório, porém em outras linguagens é necessário colocar esse ponto e vírgula, e para deixar de forma padrão eu também irei utilizar. Existe também a variável local, que funciona apenas no local que ela foi criada. Então aqui eu estou no create, então quando eu criar esta variável, essa é a nomenclatura dela, var, nós vamos colocar aqui por padrão, que eu vi em um vídeo tutorial também, eu vou declarar ela com underline, e por exemplo, teste, igual, teste é o nome da nossa variável, igual a, sei lá, 10, ponto e vírgula. Então, esta variável underline teste vai funcionar apenas aqui no create. E existe uma outra forma de declarar, que é uma variável global. A gente escreve da seguinte forma: global ponto nome, por exemplo, não, global ponto idade. Aí aqui a gente vai receber um número inteiro, 32. Então o GameMaker ele já entende quando a gente coloca um número, que é uma variável real ou inteiro, né? E quando a gente coloca aspas, ela já considera como string. Em outras linguagens a gente tem que definir, por exemplo, string. Em Java, por exemplo, a gente tem que colocar string nome aqui, e aqui embaixo tem que colocar int, o nome da variável, e aqui colocar o valor dela. Mas no GameMaker não funciona dessa maneira, ela é mais simples e eu acredito que seja melhor para que a gente possa aprender. Então é isso, meus queridos. Neste vídeo eu falei sobre alguns conceitos básicos aí que você deve saber antes de começar a desenvolver o nosso game. Então eu falei sobre lógica de programação, sequência lógica, instruções, algoritmos e variáveis também aqui no GameMaker Studio 2. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários que eu irei responder. Então é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Valeu!